Olá, olá, tudo bom? Eu fiquei um pouco sumida, acho que faz um mês que eu não posto nada. E o tema de hoje tem um pouco a ver com esse sumiço. Na verdade, não diretamente, né? Mas faz sentido o tema de hoje com esse sumiço. E o assunto que eu queria trazer hoje é sobre a gente achar que está fazendo alguma coisa só porque está ocupado. E é um tema, que é um assunto que eu venho pensado há um bom tempo. E hoje uma amiga minha veio falar comigo sobre isso. Ontem eu falei alguma coisa com ela. E aí ela trouxe esse assunto. E aí eu pensei, acho que eu vou falar sobre isso no vídeo. Que eu queria voltar a gravar, né? E, enfim. Eu estava refletindo esses últimos meses sobre o quanto que durante muito tempo da minha vida eu procurava coisas para fazer achando que pelo simples fato de eu estar fazendo alguma coisa, independente do que seja, eu estava sendo útil. E aí eu comecei a refletir sobre essa necessidade que a gente tem de estar sendo útil o tempo todo. E confundir muito essa questão de ser útil com estar fazendo alguma coisa. Porque às vezes, quer dizer, às vezes não, né? Muitas vezes, a gente, por exemplo, está fazendo alguma coisa como ficar ali no feed do Instagram, do TikTok, vendo vídeos aleatórios. Estou descansando, com muitas aspas, né? Porque quando a gente fica nessa dopamina barata de rede social, a gente não está descansando, a gente só está estimulando cada vez mais a produção dessa dopamina, né? E a gente fica cada vez mais viciado nessas redes. E eu estava refletindo o quanto que durante muito tempo na minha vida, lá quando eu era criança, eu comecei a desenvolver ansiedade quando eu me pegava parada, quando eu me pegava fazendo uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é deitada no chão, olhando para o teto. É uma coisa que eu gosto de fazer, de não estar fazendo nada, sabe? Só estou olhando para o teto, literalmente olhando para o teto. Eu não estou ouvindo música, eu não estou mexendo no celular, eu não estou lendo livro, não estou nada. Eu só estou olhando para o teto. E muitas vezes, obviamente, né, eu estou refletindo algumas coisas, só que, para mim, o olhar para o teto, ele era como se fosse uma meditação. Era não, ainda é, porque eu ainda faço isso. Quer dizer, estou voltando a fazer isso. Mas eu lembro que quando eu era criança, sempre que eu fazia isso, a minha mãe, ela ficava incomodada. E aí, ou ela me mandava fazer alguma coisa, porque já que eu não estava fazendo nada, né, vamos fazer alguma coisa. Ou ela vinha com umas frases irônicas. E sempre quando eu me pegava nesse lugar, eu começava a ficar com medo da minha mãe aparecer e me ver olhando para o teto, ou não fazendo nada. E eu comecei a criar uma ansiedade, começou a gerar uma ansiedade em mim, que só recentemente eu fui perceber isso. E teve um outro momento também na minha vida que uma moça, uma mulher que cuidava de mim, eu não lembro o que eu estava fazendo, quer dizer, eu acho que eu não estava fazendo nada, mas eu acho que eu não estava olhando para o teto, eu acho que eu estava, sei lá, olhando para a parede, alguma coisa assim, mas meio que não estava fazendo nada. E ela virou e falou assim, como que é? Mente... Ai, gente, esqueci agora a frase. Olha o carro de som. Gente, eu não entendo porque eu não sei se dá pra ouvir. Inclusive, eu estou com o microfone. Finalmente estou com o microfone novo. Não gostei muito desse microfone, mas vou usar ele mesmo assim. Mas, enfim, eu não sei por que as pessoas elas colocam carro com som tão alto, cara. Sério. E com umas músicas tão cafonas. Eu não consigo entender o que faz uma pessoa ficar nessa barulheira e ainda incomodar as outras pessoas.
voltando ao assunto que eu esqueci. A frase. Eu não lembro qual era a frase, mas era alguma coisa... tá, lembrei. Cabeça vazia, oficina do diabo. Alguma coisa assim. Que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Que você sempre tem que estar fazendo alguma coisa para não deixar a sua cabeça vazia e ter certos pensamentos e coisas do tipo. E eu fiquei com essas coisas na cabeça e eu passei a vida inteira tendo crise de ansiedade quando eu não estava fazendo nada. Não crise literal de ansiedade, porque eu só fui realmente ter crise de ansiedade do meu corpo mesmo se sentir ansioso, eu me tremer e essas coisas assim, ficar paralisada. Foi recentemente, foi há poucos anos. Mas o gerar uma intensidade, uma ansiedade forte de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar toda hora procurando alguma coisa para fazer. E eu passei a vida toda ocupada com alguma coisa e saindo desse lugar que eu acho bem meditativo, que é simplesmente olhar para a parede. E eu estava refletindo esses últimos tempos sobre o quanto que a gente cada vez mais tem estímulos, né, externos. Seja por música, seja rede social, enfim, a gente sempre está procurando alguma coisa externa para preencher o nosso tempo, o nosso espaço. E a gente não consegue ficar simplesmente olhando para o teto, simplesmente meditando, simplesmente não fazendo absolutamente nada que tenha alguma coisa externa. E eu não estou falando, tipo, sei lá, pegar um livro para ler. Quando a gente pega um livro para ler, a gente está tendo alguma coisa externa. Mas simplesmente estar com você naquele tédio de não estar fazendo nada. Eu não acho tedioso isso. Mas eu percebi que isso me gerava ansiedade. De achar que eu sempre tinha que fazer alguma coisa. É um pouco diferente, porque muitas pessoas elas acham tedioso estar sem fazer nada. O meu é um pouco diferente. Eu sentia ansiedade quando eu não estava fazendo nada. E esses últimos tempos, essas últimas semanas, inclusive, eu tenho meditado muito. Papo de... Cara, essa última semana eu tá meditando 3 horas por dia. Não direto, né? Mas eu tá ocupando o meu espaço, o meu tempo comigo. Às vezes eu vou pausar o que eu tô fazendo, aí ao invés de ficar no celular vendo qualquer coisa ou fazendo qualquer outra coisa externa, só para ocupar o meu tempo, eu comecei a parar e meditar. Simplesmente entender o meu corpo, sentir a minha respiração, entender os meus sentimentos, entender coisas que estão dentro de mim. E nisso, eu comecei a perceber uma coisa. Na física, tem aquela história de que duas coisas, né, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Ou ocupa uma coisa ou ocupa outra. E eu percebi que esses últimos anos eu estava me ocupando de muitas coisas. Eu tive muitos anos de muito trabalho, em que eu estava só trabalhando, ou estudando para me desenvolver no trabalho. Era uma coisa muito de trabalho mesmo. Eu acho que eu falei isso em algum vídeo. E eu tive burnout. O ano passado não foi necessariamente trabalho o que eu vivi, mas eu vivi várias coisas muito intensas, Era como se fosse... As últimas coisinhas que tinham que ser destruídas foram destruídas. Assim, eu vim de alguns anos, desde 2020, destruindo várias coisas. Assim, várias coisas caindo, várias coisas não dando certo, vários problemas, vários estresses. E eu estava na pilha que mesmo as coisas caindo, eu tinha que fazer uma coisa. Era como se fosse assim... O castelo de areia caindo e você tentando montar areia de novo ali no castelo caindo. Não tem como. Alguma coisa está sendo destruída e você tentando juntar tijolo por tijolo, sendo que está tendo uma explosão. Não tem como você tentar construir alguma coisa enquanto aquilo está sendo destruído.
E eu estava me ocupando demais de muitas coisas, achando que as ocupações que eu estava me colocando, elas iam me levar a algum lugar, como se eu estivesse reconstruindo esse castelo de forma paralela, sabe? Só que eu percebi que o quanto a vida ela é muito inteligente. Às vezes a gente quer forçar certas coisas que na realidade não é pra gente forçar. A gente tenta e não vai dar certo. E aí, cara, a gente se ocupa de muitas coisas. Eu tava vivendo muito isso. Eu tava tentando muitas coisas ao mesmo tempo, me ocupando de muitas coisas ao mesmo tempo, achando que eu ia sair dali. É igual areia movediça, né? Quanto mais você quer sair dali, quanto mais você se movimenta, mais você afunda. Eu acho que esse exemplo é melhor do que do castelo e da construção. Mas é exatamente isso, a areia movediça, que é o meu maior pesadelo. Eu tenho medo de pôr dentro de uma areia movediça. Enfim, eu não. Quando a gente está dentro de uma areia movediça, quanto mais desesperado a gente está, mais a gente vai afundar. Eu não sei se você já viu aquele filme História Sem Fim, mas quando eu era criança eu era apaixonada nesse filme. E tem uma cena da areia movediça, eu acho que foi a cena que me traumatizou e por isso que eu tenho pavor de areia movediça, que a cena é de um cavalo lá que ele começa a afundar. E na história, esse cavalo, ele começa a ficar com muito medo. E esse medo, cada vez que ele tem mais medo, mais ele vai afundando. E aí, fazendo uma analogia, agora que eu tô fazendo analogia, tá? Não sei o que vai sair daqui, não. Fazendo analogia com essas vivências que eu tive esses últimos anos, eu percebi o quanto que eu tava afundando nessa areia movediça. Porque as coisas estavam sendo destruídas, eu comecei a ficar com muito medo de muita coisa. Então eu queria resolver aquelas coisas. E o que aconteceu? Eu comecei a me ocupar cada vez mais com alguma coisa, independente do que fosse. Eu estava totalmente perdida para onde eu ia. Só que, assim, era alguma coisa que eu tinha que me segurar. Como se fosse isso, sabe? Eu estava precisando de alguma coisa para me segurar. Só que quanto mais eu tentava me segurar naquilo, mais eu afundava. E esse ano está sendo um ano bem mais calmo. E eu estou conseguindo observar de uma forma mais analítica e processar as coisas que aconteceram de uma forma melhor nesses últimos anos. Eu percebo o quanto que essas ocupações que eu tinha era medo, era muito também essa questão dos traumas, né, da infância, de eu achar que ter medo, né, de minha mãe vai aparecer e vai me ver sem fazer nada, e aí ela vai brigar comigo. E, cara, eu moro sozinha, eu não moro com minha mãe, ninguém vai aparecer na minha janela, vai me mandar fazer alguma coisa. Mas isso fica enraizado dentro da gente, né? E se a gente não parar para prestar atenção nisso, a gente vive a vida inteira nesse automático. Mas, enfim, eu estava refletindo sobre isso, e a questão da física, né? O quanto que os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E eu estava pensando no seguinte: se a gente não ocupar com a gente o nosso próprio espaço, a gente vai começar a criar várias ocupações que muitas vezes não vai fazer sentido. Porque quando a gente está ocupado, ou quer dizer, ocupado não, quando a gente está ocupando o nosso espaço dentro da gente, a gente está alinhado com quem a gente é, com os nossos interesses, com aquilo que o nosso coração vibra, com aquilo que está no nosso caminho, porque aquilo que está no nosso caminho, que é pra gente, o nosso coração sabe. Claro que vão ter coisas que vão acontecer na nossa vida que são aprendizados. E eu já falei sobre isso em outro vídeo, não vou entrar nessa questão. Mas quando a gente está alinhado com o nosso coração e está dentro da gente, ocupando o nosso espaço dentro da gente, a gente começa a se ocupar externamente com coisas que fazem sentido.
Quando a gente começa a se preencher de coisas, se ocupar de coisas que não tem nada a ver com a gente, que nosso coração não vibra, que não faz sentido, ou que a gente simplesmente quer sair de alguma situação porque está tudo desmoronando e a gente quer sair daquela... Ou a gente afunda nessa areia movediça e a gente quer sair rapidamente dessa areia movediça, a gente começa a se ocupar com coisas que vão desocupando o lugar que a gente deveria estar ocupando dentro da gente. Então a gente começa a trazer para dentro da gente coisas que não são nossas. E para onde vai a gente? E aí eu fiquei pensando no quanto que muita gente, e eu inclusive, me sinto e me senti perdida exatamente nesse momento em que eu estava perdida, muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo, eu estava me ocupando de muita coisa que não era eu, que não fazia sentido com o meu coração, muitas coisas externas estavam acontecendo, os desafios da vida, as coisas da vida que acontecem, e eu estava desesperadamente tentando sair dessa areia movediça. Só que quanto mais eu tentava sair dessa areia movediça, mais eu me afundava, menos eu ocupava o espaço dentro de mim e mais aquela areia movediça estava ocupando o espaço dentro de mim e me afogando, porque essas coisas não são minhas, não eram para mim, eu não precisava estar me ocupando daquilo. E essas últimas semanas que eu tenho meditado bastante, principalmente essa última semana, eu estava percebendo não só essa questão desse ocupar um lugar dentro da gente, né, e seguir o nosso coração, mas o quanto que o mundo cada vez mais está fazendo a gente consumir coisas e a gente começa a se identificar com as coisas externas, só que é uma identificação extremamente superficial. Porque a gente começa a se identificar, a gente começa a se ocupar com as coisas externas, trazendo para dentro da gente. A gente começa a se desocupar de dentro da gente. É como se a gente mandasse a gente embora para criar um outro ser dentro da gente. Só que essas coisas que vão entrando, que vão ocupando o espaço que deveria caber apenas a gente, eles não cabem dentro da gente. Porque não é gente. Tem formatos diferentes. E nisso começa a criar vazios dentro da gente. Porque é como se fosse aqueles brinquedinhos de encaixar. Aí você quer encaixar, sei lá, um quadrado numa estrela. Aí, dependendo do formato, do tamanho, não sei o que, você até consegue encaixar, não perfeitamente, mas você consegue encaixar um negocinho ali, só que vai faltar, vai ter uns vazios ali, vai ter uns buracos. E dentro da gente é como se fosse isso, porque a gente não está ocupando o nosso espaço, a gente está preenchendo com coisas que não cabem dentro da gente, que não são a gente. É o movimento do externo para o interno, e não o contrário, né? A gente está vivendo num mundo cada vez mais agitado, cada vez mais rápido, em que a gente não consegue ter tempo de processar as coisas dentro da gente e a gente só compra e consome aquilo que a gente vê, tem aquele desejo, e é um desejo que cada vez mais que a gente, como se fosse assim, cada vez que a gente se abre a um desejo, faz aquilo dali, concretiza aquele desejo, mas a gente deseja. E vai desejando, e vai desejando, e vai desejando. Não estou falando que querer alguma coisa é ruim, tá? Mas quando a gente está querendo algo que de fato a gente quer e quando a gente está desejando algo só para preencher vazios dentro da gente. Dá para entender isso? Não sei se está fazendo sentido. Mas é importante, e cada vez fica mais claro dentro de mim isso, e que eu gostaria muito que as pessoas
parassem um pouquinho só para prestar atenção em si mesmas, é que a gente está perdendo quem a gente é. E a gente está tentando suprir esses buracos, esses vazios, com coisas que estão sendo colocadas para a gente. Quando a gente olha a sociedade, a gente vai num shopping, por exemplo. Quando a gente vai num shopping, eu não gosto de shopping, mas quando eu vou em shopping, eu gosto muito de observar as pessoas. E a quantidade de gente que anda igual a todo mundo, sabe? Existem aquelas pessoas que... E a maior parte das pessoas, as roupas da moda. Tô falando que isso é certo ou errado, mas eu tô dando um exemplo, tá? As roupas da moda. Sempre a mesma calça, sempre a mesma camiseta, sempre o mesmo corte de cabelo, sempre o mesmo isso, a mesma forma de agir, a mesma forma de falar. É claro que o ambiente, ele interfere na gente, né? Dependendo do ambiente que a gente tá, a gente vai falar de uma forma diferente, enfim. Mas o quanto que a gente está sempre se encaixando em alguma coisa, deixando muito mais o ambiente influenciar na gente, cada vez mais isso, do que parar e pensar, não, isso daqui sou eu, isso aqui não sou eu. Eu não sou a pessoa que fala assim, eu não sou a pessoa que veste assim, isso daqui não faz sentido para mim. Muitas vezes a gente não para se questionar isso. A gente só aceita, só acha bonito. E isso é muito humano, porque o ser humano, ele tenta entrar em comunidades, ele precisa de afeto. Nós somos seres que precisamos de afeto, nós precisamos estar sendo acolhidos por algum grupo, por alguém, enfim. Isso é inconsciente. Às vezes a gente entra em situações, em grupos, enfim, em certos gostos, em certos jeitos, porque a gente quer ser acolhido por aquele grupo ali. Mas o quanto que, na realidade, a gente está criando máscaras e mais máscaras para ser aceito por aquilo que a gente não é, mas por aquilo que a gente está preenchendo, que não nos preenche na realidade, que a gente está só tentando encaixar, mas não preenche. E a gente acaba sendo frustrado com nós mesmos, e aí a gente acaba perdendo quem a gente é. Chega num ponto da vida que a gente fala assim, cara, eu passei a vida toda sem saber quem eu sou. Eu fiquei 24 horas do dia, todos esses anos comigo, e eu não sei quem eu sou. Eu sempre assumi coisas externas, e essas coisas externas foram ocupando o espaço que deveria ser preenchido comigo, e não preenchi comigo. Preenchi com tudo, menos comigo. E a meditação, eu não estou dando a palavra da meditação não, tá? Mas é porque a meditação, esses últimos tempos, e eu espero que cada vez mais eu me aprofunde nisso, a meditação tem sido bem importante para mim, para simplesmente estar ali presente, resgatar isso, que eu sempre gostei de fazer, mas eu também vejo que a meditação, ela é como se fosse um exercício físico. Muitas pessoas não gostam de correr, até começar a correr. Elas começam a correr, aí o primeiro dia é ruim, o segundo dia é ruim, não sei o quê. Daqui a pouco elas começam a gostar de correr, porque elas começam a ver que aquilo dali faz bem para elas. E elas começam a ficar viciadas em correr. E o que eu estou vendo comigo agora é que eu estou viciada em meditar. Qualquer tempo que eu tenho livre, eu paro para meditar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sentar na minha cama e meditar. Eu tô trazendo isso como um hábito e eu tô ficando meio viciada nisso. Porque tá sendo bom pra mim, tá sendo importante. Mas eu não tô falando que é pra você meditar ou nada do tipo. Se você quiser meditar, medite, porque vai fazer bem. Só vai fazer bem. Mas o que eu queria trazer com esse vídeo é que às vezes a gente está se ocupando com coisas e tentando encaixar coisas dentro da gente que não faz o menor sentido.
a gente vai se sentir muito frustrado. E tentar tirar um pouco essa ideia de que a pessoa que não está fazendo nada é, sei lá, vagabunda. A gente precisa de um tempo, de um silêncio. Essa produção e produção e produção, cara, isso a gente consegue enxergar que não é bom. A quantidade de gente tendo burnout por causa de trabalho. Esse vício em redes sociais, eu vi hoje de manhã, inclusive, foi hoje ou ontem, não lembro, que o brasileiro consome em média 9 horas do dia dele em rede social. Cara, quantidade de coisa que a pessoa podia estar fazendo com essas 9 horas. Se desenvolvendo. Eu não sei, provavelmente, né, as pessoas estão consumindo coisas que não estão agregando em nada à vida delas. Eu não tô falando que não é pra assistir esse tipo de vídeo, né? Ah, vou rir de alguma coisa. Mas, cara, ficar vendo o dia inteiro bobeira, isso não vai te levar para lugar nenhum. Se ocupar com qualquer coisa, só porque você acha que trabalhar duro, trabalhar demais, trabalhar muitas horas, estudar muitas horas vai te levar a algum lugar, cara, isso também não é o certo. O nosso cérebro precisa parar. A gente precisa se conectar com a gente. Quanto mais a gente se conecta com a gente, mais a gente vai por caminhos mais certos, que fazem sentido com a gente. Sejam eles de trabalho, sejam eles de estudo, sejam eles quais forem. Mas é a partir da conexão com a gente. E não dessa necessidade de preencher tempo e espaço só porque não tem nada para fazer. O final do meu vídeo hoje é tentar entender se você faz as coisas porque você acha que você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, por tédio. Peraí, deixa eu recapitular aqui. Você faz as coisas porque você acha que você tem que ficar fazendo as coisas. Você faz as coisas por ansiedade, como eu, né? Eu achava que eu não podia ficar parada. Ou você faz isso por tédio. Tentar reparar quando que você se pega fazendo alguma coisa só por fazer. Tudo que você estiver fazendo, tentar ter essa consciência. Tipo, eu tô fazendo isso aqui por quê? Beleza, se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Mas eu tô trabalhando de uma forma que vai me levar para algum lugar ou eu tô só fazendo coisas? Eu estou estudando de uma forma que isso vai me levar para algum lugar, no sentido, não só no sentido de passar em provas, concursos e coisas do tipo, mas isso está agregando alguma coisa dentro de mim, ou eu só estou estudando por estudar? Isso faz sentido dentro do meu coração? Eu estou ali rolando o feed do Instagram, do TikTok. Está agregando alguma coisa na minha vida? Uma coisa é eu olhar aquilo dali, me divertir um pouco e depois sair. Outra coisa é passar, sei lá, cara, 9 horas. Eu conheço gente, sinceramente, eu conheço gente que fica 5 horas no Instagram. Eu achei bizarro. Na época, a gente estava comparando a quantidade de tempo das pessoas. Eu era a pessoa que menos ficava no Instagram. Isso foi em 2019. Eu ficava 1 hora no Instagram, e que eu já achava demais. E eu comecei a diminuir até eu parar de ter rede social. Mas eu via pessoas ali com 6 horas de Instagram. E eu ficava, cara, o que você faz no Instagram? Tipo, você consegue resumir as coisas que você aprendeu ali no Instagram? E a pessoa não sabia o que ela viu. Ela ficava consumindo a vida dos outros. E estava ansiosa, estava depressiva, estava tudo isso por uma questão lógica, né? A gente está preenchendo tanto a gente com outras coisas ao invés da gente, que a gente vai cada vez mais ajudando a gerar essas ansiedades, essas depressões e esses vazios dentro da gente. Então, fica aí uma reflexão. Você está ocupando o seu tempo com o quê? Para quê? E faz sentido com que você está ocupando o seu tempo? Você acha que isso que você está ocupando o seu tempo está te trazendo
Tá fazendo você ocupar o seu espaço dentro de você? Ou tá fazendo você se afastar cada vez mais de você mesmo? É essa a reflexão de hoje. Vou deixar aí vocês pensando. Até o próximo vídeo. Tchau.